Pode iniciar então a nossa... Acho que não precisa ser tão alto. Johnny tá ali ainda, não? Tá. Pode ser mais suave um pouquinho, para ficar só o necessário, para não precisar de... Se puderem passando para o lado, para trás, depois fazer a volta aqui. Aí eu vou deixar contigo aqui, Johnny. Se chegar gente nova nesse meio tempo, você me faz favor de passar para o pessoal. Hoje é o nosso estudo bíblico sobre o Espírito Santo. A proposta do estudo bíblico, ela é diferente daquilo que é a proposta do culto de domingo, né? Então, no estudo bíblico, a gente tem a possibilidade de ter as perguntas e respostas, né? E debater e dialogar sobre as coisas e discordar e colocar o que discordou, etc., para a gente conseguir esclarecer totalmente a ideia. E a gente manuseia a Bíblia, né? Então os textos eles não vêm mastigadinho no slide. A gente manuseia a Bíblia aí, seja no celular, seja a Bíblia física, até porque a gente não sabe que outros textos a gente vai precisar, né? O culto de domingo ele é mais previsível. Eu sei que eu vou falar aquilo. E se eu quiser falar alguma outra coisa do nada ali, eu cito a mensagem e cito o versículo, falo o que está escrito lá e a gente segue. Aqui não, aqui isso do bíblico a gente tem que provar, né, a coisa ali, a gente tem que analisar, verificar, pegar, ver se é aquilo mesmo, se não é, como é que funciona. E aí, gente, nossa ideia de trabalhar isso aqui, de entender a ação do Espírito Santo, tanto teologicamente quem ele é, quanto na prática como é que isso se relaciona com a gente, com o objetivo de que ao final é aquela ideia, né? Como toda pessoa que você se aproxima, que você tem intimidade, que você conhece um pouco mais a respeito daquela pessoa, se é uma pessoa boa, é para você ficar mais junto, né? Esse é o objetivo que a gente tem com esse estudo aqui. A gente já sabe que o Espírito Santo é uma pessoa legal, né? Então a gente vai precisar provar que ele é uma pessoa legal. Então a gente vai ficar só com a parte de conhecer, de entender, talvez alguma coisa mais, talvez entender um pouco mais como é que a gente pode aproximar um pouco mais daquilo que ele tem para a gente. A gente não tem como aproximar mais dele, porque ele está dentro da gente, já não tem mais como ficar mais perto do que isso. Mas às vezes a gente acessa pouco, a gente fala pouco, às vezes a gente até não entende direito em que sentidos ou em que termos a gente teria o Espírito Santo junto com a gente. Então, vamos orar para a gente começar a analisar esses textos bíblicos aqui. E aí depois, em seguida, a gente vai pensar isso aqui e depois a gente vai orar sobre o que a gente tiver aprendido, né? A gente vai falar diretamente com o Espírito Santo no final. É a ideia desse tempo que a gente vai ter aqui. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá da gente estudar a Tua Palavra, da gente aprender um pouco mais do Senhor, um pouco mais das coisas que o Senhor tem para a vida da gente e também um pouco mais de quem o Senhor é. Pedimos que nesse momento o Senhor abra a nossa mente e nós sabemos que isso é feito a partir do Espírito Santo, que é sobre quem nós vamos estudar nessa noite. Pedimos então que o Senhor esteja com a gente, esteja nos iluminando, esteja fazendo com que a gente venha não só a entender conceitos, como também abrir o nosso coração para a ação do Senhor, como também poder ser usado pelo Senhor, naquilo que é a proposta do Senhor, Espírito Santo, de nos usar e de nos ter contigo. Por isso que nós oramos a Ti, por isso que nós, nesse momento, falamos contigo, pensamos, estudaremos sobre o Senhor e queremos ter cada vez mais comunhão e estar cada vez mais cheios de Ti. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus que nós choramos. Amém. Então, um texto que eu acho que é importante da gente
a gente analisar, só para fechar bem essa questão, que é 1 João, vamos abrir lá? 1 João 5. Alguém lê para mim, por favor, bem alto, o versículo 7. Primeira João 5, versículo 7. Tem que ler na revista e atualizada. Essa versão sua aí está incompleta. Isso. Tem umas versões que elas são incompletas, elas comem esse pedacinho final do texto que o Carlos leu ali, que é a complementação de quem que são esses três que dão testemunho. Isso acontece porque como é que eles compuseram a Bíblia? Né? A Bíblia é um conjunto de manuscritos, de livros, que a gente não tem o livro original que foi escrito por João inteiro, assim, o que ele escreveu com a mão dele lá, a gente não tem esse livro, porque quando João escreveu, ele passou isso para uma igreja, aí essa igreja fez uma cópia e passou isso para outra igreja, a outra igreja fez uma cópia, enquanto essa igreja estava fazendo outra cópia e passaram para mais 2 novas igrejas, aí as 4 igrejas agora que tinham cópia, fizeram cada uma mais uma cópia e passaram para 8 novas igrejas, e foi assim que os textos que hoje estão compostos na Bíblia, eles foram repassados com o passar do tempo, até um dia que eles reuniram todos os textos, todas as cartas, todos os evangelhos em todos os lugares e juntaram num livro só, que é a Bíblia, que é o livro que a gente tem. Quando eles iam repassando esses documentos para frente, quando eles iam fazendo cópia e passando, como tudo, né? Olha só, minha Bíblia, ela não é tão velha quanto um manuscrito, né? Minha Bíblia, ela tem aí, essa Bíblia tem 18 anos. Essa aqui tem 18 anos que ela existe, né? Olha só, eu abro a Bíblia e ela já é Gênesis. Já comeu todas as folhas iniciais. Por quê? À medida que você vai usando papel, ele vai desfazendo, né? Então, isso aqui o pai da Kelly está fazendo uma propaganda que fez a capa para mim, né? Essa aqui já é a 3ª reforma pela qual essa Bíblia passou. Só que nas passagens, eu já estou preocupado porque daqui a pouco eles vão achar que eu sou evolucionista, porque a próxima página a ser arrancada é da criação, né? Eles vão achar que eu arranquei a página, que eu acho que o homem veio do macaco. Então, tem que preservar bem essa página aqui. O texto original que o João escreveu, de tanto eles ficarem pegando aquele texto, passando ele para frente, copiando, e rasgou, e daqui a pouco rasgou mais um pedacinho, e aí foi dissolvendo na mão das pessoas. Só que as pessoas tinham feito as cópias dos textos, e então a gente conseguia saber assim, o que foi que João escreveu. Então você viajava ali em 30 igrejas, na região do que hoje é a Turquia, por exemplo, e cada igreja tinha uma cópia daquilo que João escreveu, além das cópias que eles estavam refazendo e passando para frente. Nesse processo de refazer e passar para frente, às vezes um bocoió lá que estava anotando o negócio esquecia de anotar um pedaço do texto. E aí ele comia uma palavra, comia uma frase e alguma coisa nesse sentido, passava para frente, e aí a partir daquele ponto, todas as igrejas que copiavam e recopiavam, copiavam e recopiavam sem aquele trecho do que tinha sido suprimido lá atrás. Então o que acontecia? Quando isso acontecia, 100 anos depois do João, a gente consegue mapear, obviamente os arqueólogos bíblicos, né, quem faz arqueologia bíblica, consegue mapear qual foi a igreja ou a região que sumiu com um trecho determinado da Bíblia, ou suprimiu um trecho da Bíblia. Por quê? Você nota que assim,
todas as igrejas desse ramo aqui tem, desse aqui tem, desse aqui tem, desse aqui tem. Eles sabem mais ou menos de onde partiu, porque sabem onde é que João estava quando ele escreveu o primeiro, né, o original dele. Aí, de repente, olha, esse ramo aqui de igrejas não tem. Esse tem. Aí eles viam, então, voltando da igreja mais distante para a igreja mais próxima, provavelmente foi um escriba, que era o nome dos caras que faziam isso aí, dessa igreja aqui, que sumiu com um trecho daquilo que estava escrito, e aí, a partir daqui, essas igrejas perderam. Uma coisa que é bacana assim, a gente saber e ter segurança, é que nenhuma parte fundamental da Bíblia para a nossa salvação se perdeu nunca. Né? A gente reúne milhares de documentos de João, por exemplo, e eles são praticamente idênticos. A não ser quando acontece isso que aconteceu aqui agora. Então você vai ver, você que tem na Bíblia esse trecho, a gente está em 1 João 5,7. Você que tem na Bíblia esse trecho, vai ver que está escrito assim, ó. Há 3 que dão testemunho, aí abre um colchete. E fica escrito assim, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Aí fecha o colchete e começa o versículo 8. Tá? Então é assim. Pega um pedacinho do 8, né? E aí fecha o colchete. Esse pedaço dentro do colchete é o trecho que não tem em 100% dos manuscritos encontrados. Tá? Então, em 100% dos manuscritos tem há 3 que dão testemunho e depois completa com o finalzinho lá, o Espírito, Água e Sangue, né? Está no versículo 8? Isso. E emenda direto naquilo que está no versículo 8. 100% dos manuscritos tem esse pedaço e tem esse pedaço. 90% tem o que está entre colchetes. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer... E aí a gente tem uma segunda coisa, nessa coisa dos manuscritos bíblicos, que é quando alguém fazia isso intencionalmente. Maldosamente, porque tinha o interesse de que alguma doutrina ela fosse suprimida da igreja. Então o sujeito ele tinha uma ideia na cabeça dele, ele acreditava em uma coisa específica. E aí ele vai lá e ele lê a Bíblia e ele via lá que tinha uma passagem na Bíblia que contradizia aquilo que ele acreditava. Só que ele era o escriba da igreja, o líder maior daquela igreja local, e naquela época não era toda igual hoje, que todo mundo tinha Bíblia para poder conferir se o que o pastor está falando é aquilo mesmo que está escrito ali, as pessoas não tinham. Então o pastor da época podia retirar um pedaço do texto que às vezes incomodava ele. E, infelizmente, isso aconteceu ao longo da história. Então o que ele fazia? Ele tirava aquele pedaço do texto, e quando ele para não ter um confronto com a ideia dele, com a heresia dele lá que ele queria defender, e o texto bíblico estava atrapalhando ele de defender aquilo. Então, ele tirava, a partir dali, todas as igrejas que recebessem cópias daquele documento iam receber as cópias sem aquela passagem. E aí não iam ter mais como saber que aquela passagem existia, até o dia que eles encontrassem com outra igreja, com outro grupo de cristãos de um outro lugar, que pegassem as Bíblias uns dos outros e confrontassem. E falassem assim, na minha Bíblia não tem isso aqui não. Aí entra a segunda etapa, que é você descobrir, foi a minha linha que tirou, ou foi a sua linha que acrescentou? Porque tinha isso também. Às vezes o cara falava assim, puxa, eu tenho uma ideia aqui, e Jesus não falou, mas devia ter falado alguma coisa, e aí a pessoa ia lá e complementava uma fala de Jesus, né, ou de um texto bíblico, e ele acrescentava que era um negócio da cabeça dele. Quando ele acrescentava aquilo, mesma coisa, todo mundo que recebesse cópia a partir dali ia ter aquele acréscimo a mais. Então, quando as pessoas chegavam e tinha um cara que tinha o texto, tipo o texto do Tiago, né? Há 3 que dão testemunho. Acabou o versículo 7. E NVI, né? E outro grupo que falava que tinha... Não, peraí, Tiago, está escrito há 3 que dão testemunho no céu, que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um.
Aí eles tinham que descobrir, tá, foi a sua turma que acrescentou essa passagem ou foi a minha turma que retirou essa passagem? Né? Aí eles ficavam batendo cabeça lá. Hoje a gente tem muito mais facilidade para saber a origem dessas coisas, que a gente tem tecnologia, os computadores estão a serviço disso aí, a gente tem os documentos todos do mundo inteiro, a gente não precisa encontrar só com um grupo de cristãos, todos os documentos que existem no mundo reunidos a respeito da Bíblia, eles estão hoje já escaneados, né? Então não está só assim, isso aqui está lá no Museu da França, a gente ia ter que sair daqui e lá na França verificar o documento, a gente não precisa disso mais, eles escaneou na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Turquia, no Egito, na Palestina, em Roma, em todos os países que têm cópias de manuscritos bíblicos. Aí a gente consegue fazer as confrontações e a gente consegue descobrir, isso aqui foi essa turma que acrescentou. Então a gente pode tirar isso da nossa Bíblia. E em outros lugares a gente pode falar, não, isso aqui foram eles que retiraram. A gente pode manter isso na nossa Bíblia. Tá? Então, a gente tem, quando resume isso tudo, ficaram 2 documentos gregos, manuscritos gregos oficiais, que são os manuscritos das quais todas as Bíblias do mundo hoje são traduzidas. A NVI optou por um tipo de manuscrito que suprime essa parte. Por isso que se você lê na NVI não vai ter essa parte específica. A Almeida, Revista Atualizada e as outras correlatas, optou pelo tipo de manuscrito que aceita essa parte. Tá? Então, é por isso que você vai ter em uma versão, isso não vai estar escrito, em outra versão, isso vai estar escrito. Sempre que tiver escrito nas versões que está escrito, eles vão colocar entre colchetes, para te falar, esse trecho não está em 100% dos manuscritos. Deu para entender isso, gente? Como é que então funciona essa questão da documentação bíblica? Tá? Então, esse texto aqui, 1 João 5,7, ele é um texto legal, porque ele traz para a gente de uma forma bem óbvia e evidente, algo que está na Bíblia toda, né? Mas às vezes não tão óbvio e evidente como nesse texto, que é a explicação da Trindade. Né? Existem 3 pessoas que compõem Deus. Deus é um, só existe um Deus, nós não temos 3 deuses. Agora, Deus é o Pai, é Jesus e é o Espírito Santo. Nesse texto aqui, a palavra que aparece ali como palavra especificamente, é o grego logos, que é como João se referia a Jesus quando ele queria falar do Jesus Deus, e não da parte humana de Jesus. Então, se você ler lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai falar que no princípio era o logos, a palavra, o verbo. Né? O logos estava com Deus, o logos era Deus, e aí ele vai continuando. Então aqui ele está falando isso. Há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, o logos e o Espírito Santo, e esses 3 são um. É um só Deus. Né? E aí é onde a gente, para explicar a Trindade, mostra como que Deus tem umas coisas assim bem diferentes, que só Ele tem, porque para explicar a Trindade você tem que errar nas concordâncias verbais, né? de número. Né? Você tem que falar que os 3 são um, né? Então são um já está errado, é um que teria que falar, né? Ou os 3 é um Deus, né? E aí a gente vai bagunçando com português para explicar isso aí. Mas então, o Espírito Santo, ele é Deus. Então isso é uma coisa que a gente começa entendendo daquilo que a Bíblia vai falar, e esse é um conhecimento que já existe desde o Antigo Testamento. Então vamos abrir lá em Isaías 63, que é o texto do Antigo Testamento que explica a Trindade. Isaías, gente, era
De todos os personagens do Antigo Testamento, ele foi o que teve maior compreensão teológica a respeito de Deus e de Jesus e de coisas do Messias. Então, todo mundo no Antigo Testamento acreditava que o Messias ia vir, todo mundo acreditava que um dia o Filho de Deus iria chegar, mas eles não sabiam assim, exatamente como isso ia acontecer, de que forma detalhada isso ia acontecer. Isaías era o sujeito, o maior teólogo que a gente poderia ter assim no Antigo Testamento. Ele era o cara que mais entendia desses assuntos todos, inclusive da relação de Jesus com a salvação. Como é que isso se daria? Então, os outros também entendiam mais ou menos que o Messias ia salvar, mas eles entendiam exatamente de que forma que isso iria acontecer. Isaías era o cara que mais entendia dessas situações. Aí no capítulo 63, ele vai fazer aqui uma referência, e aí ele vai contar um pedacinho da história de Israel e da ação de Deus com Israel, e aí ele apresenta a Trindade para nós nessa passagem, né? Então ele começa falando assim, olha o versículo 8, para a gente entender aqui, ó. Porque ele dizia, certamente, ele é Deus, né? Ele está falando de Deus. Certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão. E se lhes tornou o seu Salvador. Em hebraico, a palavra que aparece aqui no versículo 8 é Yeshua, que é o nome próprio de Jesus em hebraico, que significa Salvador. Então o tradutor fez certo em traduzir a palavra Yeshua aqui para Salvador, porque ele está falando sobre uma qualidade, está falando sobre um adjetivo que Deus iria trazer para si, mas ao mesmo tempo, Isaías está fazendo um jogo de palavras com 700 anos antes de Jesus nascer, com quem Jesus era e viria a ser. Aqui ninguém sabia que Jesus ia chamar Jesus. Isso vai acontecer lá em Mateus, quando o anjo fala para o José, você tem que botar o nome dele de Jesus. Aí, como é que a gente sabe que ele está fazendo um jogo de palavras? E eu acredito pessoalmente que é até intencional. Que, para mim, o Isaías sabia isso. Porque olha o que ele fala no versículo 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. A referência no Antigo Testamento a anjo do Senhor, esse anjo com A maiúsculo, vamos ter que fazer um troço aqui, cara, que eu não vou dar conta, pessoal Cruz Novo, de usar esse trocinho aqui, tá horrível. Ele dá uma agonia, ele vai saindo, jogando para frente o óculos, aí o cara vai desconcentrando. Então olha só, essa expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento, ele sempre é uma referência a Jesus. Quando Jesus aparece, porque Jesus ele existia antes de nascer em Maria, Jesus é Deus, então ele é eterno, ele sempre existiu, né? Ele não foi criado em um determinado momento, ele só encarnou 2000 anos atrás, entrou no óvulozinho lá de Maria e se desenvolveu e virou Jesus como a gente conhece ele assim de carne e osso, mas ele já existia antes disso. E quando ele aparecia no Antigo Testamento, ele aparecia sob essa designação. Ele era chamado de um mensageiro do Senhor. Tá? Então toda vez no Antigo Testamento que você vê a palavra anjo do Senhor com letras maiúsculas, essa é uma referência a Jesus antes de encarnar, no Antigo Testamento. Olha só o que Isaías está fazendo aqui. Ele está falando que o anjo do Senhor salva. E o anjo do Senhor, no versículo anterior, está atrelado ao nome próprio de Jesus, que vai receber oficialmente 700 anos depois. Aí ele continua, ó. O anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Remissão, que é isso que a gente comemora na ceia, por exemplo, né? Que Jesus deu o seu corpo, que ele derramou o seu sangue para poder perdoar os nossos pecados. Remissão de pecados é uma atribuição específica de Jesus na obra de salvação. E aí Isaías está falando que o anjo remiu, né? Que o anjo executou essa remissão. Então ele os remiu, os tomou
e os conduziu todos os dias da antiguidade. Ele está fazendo uma referência àquilo que a gente estuda lá em Êxodo, também no Antigo Testamento, que quando o povo de Israel sai do Egito, a Bíblia diz que o anjo do Senhor caminhou com eles todo o tempo, os 40 anos, até que eles chegassem lá. Né? Então ele está também fazendo, para quem está lendo aqui, eram judeus que liam, uma referência àquilo que tinha acontecido lá no deserto do Sinai, quando eles estavam junto com Jesus. Mas eles foram rebeldes. Apesar de que Jesus estava lá, apesar de que Deus tinha feito tudo aquilo, e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. E aí, Isaías já vai mostrar, e isso aqui é uma raridade, porque o Antigo Testamento não se refere ao Espírito Santo como Espírito Santo, normalmente se refere como Espírito do Senhor. Esse é o termo mais utilizado do Antigo Testamento. Isaías ele está inovando aqui, ele está trazendo um jeito de chamar o Espírito Santo diferente, que é a forma que vai ser oficialmente adotada no Novo Testamento. Porque o pessoal do Novo Testamento já entendia o Espírito Santo como Isaías entendia aqui, como um ser diferente, à parte, uma pessoa própria e não uma emanação do Pai, uma emanação divina, mas como uma pessoa que compõe Deus. Então, ele vai falar, e aí ele mostra outra coisa interessante, que a gente vai ver daqui a pouco sobre o Espírito Santo, que é esse traço de personalidade que o Espírito Santo tem, de que de todos os membros da Trindade, o Espírito Santo é o que habitualmente é associado com aquele que se entristece, aquele que sofre por causa dos nossos pecados. E Deus é normalmente associado com aquele que se ira com os nossos pecados. Então, e aí vem um negócio interessante, porque como eles são três pessoas diferentes, a característica de personalidade de cada um é diferente. Eles têm personalidades diferentes, formas diferentes de ver e sentir as mesmas coisas, embora eles não são diferentes na maneira de pensar sobre aquelas coisas e de decidir o que fazer em relação àquelas coisas. Por isso que eles são um, e não três deuses. Né? Então essas coisas a gente tem que ir separando quando a gente vai entendendo as pessoas da Trindade. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? E onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Outra característica que é muito clara para nós no Novo Testamento, de que das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quem habita em nós é o Espírito Santo. E isso já acontecia desde o Antigo Testamento. Isso não vai ser uma inovação no Novo Testamento. Então, essa divisão, essa maneira de ser, ela já era clara para Isaías, por exemplo, desde muito antes da gente ter essas maiores clarezas da Trindade. E aí, quando completa, que é um negócio interessante que Isaías vai fazer também, ó, lá no versículo 15, quando ele está falando com Deus, e aí ele está falando com Deus Pai, ele faz uma referência que não é comum no Antigo Testamento também, que é o que ele diz aqui, ó: atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, a ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai. Deus não é chamado de Pai no Antigo Testamento. Quem começa a chamar Deus de Pai é Jesus no Novo Testamento, e depois os discípulos passam a chamar Deus de Pai, porque Jesus falou para eles: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Aí Jesus meio que falou assim: vocês têm que chamar ele de Pai, porque ele é Pai de vocês. No Antigo Testamento, Deus não era chamado assim, mas Isaías chama. Então, nesse texto, ó, ele fala: ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconheça, tu, ó Senhor, és nosso Pai. E aí a palavra Senhor aqui nesse trecho, com todas as letras maiúsculas, é porque apareceu o nome próprio de Deus, né? O IHVH, que às vezes traduz como Jeová, como Javé, que não é Yeshua, é o outro nome que o Pai possui, porque Deus tem um nome, né? Igual eu e você temos um nome,
Deus Pai tem um nome próprio, que sumiu, eles sumiram com o nome, deixaram só 4 consoantes desse nome. Então olha só que interessante. Nesse texto aqui, a gente tem Yeshua, o anjo que remiu, que salvou. A gente tem o Espírito Santo e a gente tem o Pai. É o único trecho do Antigo Testamento que a gente vai encontrar clareza nessa referência, nessa riqueza de detalhes, né? Porque Isaías era um cara que sabia mais do que todo mundo a respeito das coisas de Deus. Ele teve uma revelação muito maior a respeito das coisas de Deus, e aí o resto das coisas que vão acontecer no Novo Testamento mostram para nós com clareza, e a gente lê o Novo Testamento cheio de coisas assim, mas é interessante a gente analisar isso aqui, porque todas as doutrinas que combatem a Trindade, todas as doutrinas que combatem o fato do Espírito Santo ser uma pessoa, elas não trabalham textos do Antigo Testamento como esse aqui. Elas vão nos textos do Novo Testamento, pega alguma coisa da tradição judaica, da maneira que o judeu tinha de ver Deus teologicamente, o judeu ortodoxo tem de ver Deus, e aí amplia isso para Jesus como um filho de Deus, como se ele fosse uma entidade menor do que Deus Pai, e o Espírito Santo como se fosse uma força ativa de Deus, e não como uma pessoa. Todas as doutrinas que trabalham isso, eles ignoram completamente essa passagem bíblica de Isaías aqui, porque não é um texto conhecido, né, pela igreja. Talvez a maioria de vocês também é a primeira vez que leem esse texto, ou prestam atenção nesse texto, não é esse que já leu nos planos de leitura anual, mas parou para prestar atenção nesses detalhes aqui. Como não é um texto conhecido, ele acaba sendo ignorado pelo próprio pessoal criador de doutrinas. Então, ficou claro isso aqui, gente? Uhum. Dá até o nome de Jesus ali. Esclarece que ele é o anjo do Senhor, que ele está falando de pessoas diferentes, ele está falando do Senhor, que é o Yahvé. Ele está falando do mensageiro dele, que é o Salvador, ou Yeshua. Né? E tem o Espírito Santo que fica triste. E aí olha só que legal, que mostra também essa questão de personalidades diferentes. Quando ele faz a referência de que o povo, e aí vai ter uma outra coisa mais na frente, que quando Jesus vai falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus vai fazer uma referência a isso que Isaías trabalhou aqui. Quando a gente chegar na blasfêmia, a gente volta para falar desse assunto. Mas ele já mostra que o que fez com que Deus se irasse com o povo de Israel, que matou aquela galera toda lá no deserto, é porque eles entristeceram o Espírito Santo. Então, olha só, é como o Espírito Santo se entristeceu por conta das rebeldias constantes deles e dos pecados deles, de tal forma que Deus, então, toma uma providência em relação àquela situação. Ou seja, Deus não foi... Deus ficou triste e aí Deus... é Deus, mas assim, não é o pai ficou triste e aí o pai ficou bravo e o pai tomou uma providência. Não, o Espírito Santo ficou triste, o pai ficou bravo e tomou uma providência. Então, existe 2 sentimentos acontecendo com 2 pessoas, apesar de eles serem Deus. Quebra totalmente. Né? Todas as ações, 100% das ações, das manifestações de Deus no Antigo e no Novo Testamento são iguais. Deus se ira nos 2 testamentos, Deus tem misericórdia nos 2 testamentos, Deus é paciente nos 2 testamentos, Deus oferece graça nos 2 testamentos, Deus mata nos 2 testamentos. Todas as atitudes de Deus são repetidas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O problema disso é que, às vezes, para ficar mascarando o caráter de Deus, ou com medo de como é que as pessoas vão ver, Deus mata, que absurdo, mais nossa sociedade hoje que é avessa a matar totalmente, né?
tenta tirar a ideia de que Deus pode fazer uma coisa dessa, porque a nossa sociedade é avessa a matar, e isso é bom, porque a gente não pode matar, mas esquece que o único ser de todas as coisas que existem que pode matar é Deus, ele não é igual a gente. Aí o que a sociedade tenta fazer? Tenta fazer Deus ficar debaixo das mesmas regras que a gente está. Não, eu não posso matar porque eu não sou Deus, porque Deus pode matar. Então, Deus não é igual a mim, Deus não está no mesmo nível que eu. Deus faz o que ele quiser. Agora, eu que não sou Deus, não posso matar, porque eu não tenho direito de tirar a vida de uma outra pessoa. Então, aí é que vai ter essas construções. Me alertaram lá que eu estou sendo negligente com o uso do microfone para as perguntas. Agora vai até impostar a voz um pouco mais. Pastor, a minha dúvida é a seguinte. Entendendo a Trindade, como é que vai ficar o nosso relacionamento com Deus? Né? A minha oração é direcionada para quem? Vou falar, não dizer. Vai ter essa divisão. E aquele livro muito famoso que fala sobre o Espírito Santo, Dias do Bom Dia. Tio Ben. Tipo esse, né? Do tio Ben. Desse relacionamento que ele se entristece, que ele fica triste. Né? Que ele, fica mais um pouquinho comigo orando, sabe? Até parece meio, sei lá, diferente. Uhum. Quando a gente entende com clareza quem é quem dentro dessa, e o que cada um faz e etc., a gente pode passar a orar especificamente, diretamente para cada um, porque isso que você falou no início sobre relacionamento é o que Deus quer. Então, o que às vezes a gente faz? Às vezes a gente imagina na nossa mente Deus distante, e aí parece que eu tenho que jogar uma oração para o universo, e Deus cata a oração, e aí ele, a partir daquilo ali, decide o que ele vai fazer. E Deus não quer esse tipo de relacionamento. Ele quer um tipo de relacionamento que a gente consiga conversar como se ele estivesse sentado aqui na frente e eu pudesse falar com ele sobre as coisas que estão acontecendo. Ou seja, não é uma coisa que vai assim, é uma coisa íntima. Então, quando a gente entende e com clareza o que cada um faz, qual o papel de cada um, a função de cada um, a forma de cada um, a gente pode ter na nossa oração, como se entendendo que quem eu teria sentado aqui na minha frente? Seria o Pai? Então eu falo com o Pai, coisas com ele especificamente. Seria o Espírito Santo? Então eu posso orar o Espírito Santo e falar coisas específicas com o Espírito Santo. Vocês querem ver vou entregar aqui os diáconos aqui, ó. Vou entregar. Mas aí vocês vão ter a chance de não fazer e o pessoal vai sempre ficar falando assim, deve ser o outro que fazia esse negócio. Volta e meia na oração, e é bem compreensível, porque a oração da ceia, normalmente é o momento que o diácono que está orando com toda a igreja, a gente tem já um constrangimento, sei lá, às vezes de orar para todo mundo, né? Você vai ter que falar com todo mundo, aí a gente até reformula as palavras, né? Fala mais bonito, fala com Deus no português arcaico, né? Vós que sois, meu Deus, e aí a gente vai falando coisas assim, porque o pessoal tá vendo, né? Então a gente tem que fazer uma oração bonitona naquele momento. É bem comum, às vezes, na oração, e aí os diáconos ficam expostos porque eles fazem a oração, você deve fazer isso no seu banco também de vez em quando. Orar para Deus Pai, agradecendo por ele ter morrido na cruz. Então tá orando para Deus, tá falando com Deus, Pai, obrigado, não sei o quê, obrigado, porque o Senhor morreu na cruz para me salvar, obrigado, porque fica no pacote da oração, né? E não foi... Você já fez isso.
Manda esse para quem de direito, né? E faz a quem interessar possa, e faz a oração. Isso. Tipo isso. Amanhã você já ora e fala assim: Jesus, obrigado porque o Senhor morreu. Porque a ideia é amanhã já é a sua oportunidade e o pessoal vai ficar prestando atenção. Então, olha só, essa situação, ela é a situação de que quando a gente vai então entendendo para quem eu estou falando, né, eu posso me dirigir especificamente para Deus Pai a respeito das coisas dele, Deus Filho a respeito das coisas dele, Deus Espírito Santo a respeito das coisas dele. E se eu errar, Deus não escuta a minha oração? A gente vai ver daqui a pouco que é um dos papéis do Espírito Santo reformular a oração, né? Quando a gente faz oração errada, ele chega, não, pai, não era para você, não, é para Jesus. Ele redireciona a oração lá para a coisa entender. Mas isso é uma coisa interessante, porque ajuda num processo que a gente tende, todos nós tendemos a isso, que é o processo de resificação das nossas orações. Que a gente tenta transformar nossas orações em reza, né? Então a gente ora e às vezes a gente passa anos da vida orando mais ou menos as mesmas coisas, daqui a pouco você consegue automaticamente falar aquelas coisas. Você não está pensando sobre o que você está falando especificamente, com sentimento, como se fosse uma pessoa que estivesse ali na sua frente. Então essas coisas vão ajudando a gente assim como se você vai falar comigo agora e me fazer uma pergunta, você vai parar, pensar na pergunta, porque você está falando com Mateus, então são coisas relacionadas ao Mateus, específicas que o Mateus vai me responder, etc. Você não faz uma coisa qualquer que vem na sua cabeça, você formula a coisa e fala com uma pessoa. A gente, na oração, fala com 3 pessoas possíveis. Então a gente pode direcionar. Deu para entender essa questão? Com relação à natureza, né, deles, a substância que é coexistente e tal, os 3 são iguais, né, em substância. Uhum. Eu acho que às vezes fica meio complicado de entender essa questão que nós julgamos por grau de importância, né, as pessoas. Uhum. E às vezes a gente julga Deus Pai mais importante que o Filho, e aí o Filho mais importante que o Espírito Santo. Como a gente poderia, sei lá, tentar entender isso na relação deles com a gente, porque eles em si são um, né? Antes de nós existirmos, né? Mas no relacionamento conosco, os papéis deles são diferentes, e isso parece pra gente que o pai tem mais importância. Então, queria que tu explicasse um pouquinho. Isso vai acontecer primeiro pela nossa forma de estruturar hierarquicamente a família nossa, onde o pai tem mais importância ou autoridade que o filho, né? E quando a gente viu Jesus mais claramente, como Jesus tinha esvaziado-se da sua natureza divina para poder entrar no mundo e poder participar do mundo, ele passa a se submeter a Deus Pai como qualquer um de nós se submete. Então ele diversas vezes vai repetir, né? Eu não posso fazer minha vontade, tenho que fazer a vontade do Pai, porque na terra Jesus tinha vontades diferentes da vontade de Deus, né? Eu não falo o que eu quero falar, eu falo o que o Pai me disse, eu não falo de mim mesmo, eu falo o que o Pai me falou. Aí, como a nossa maneira de ver Jesus, ela é muito relacionada com o Jesus dos Evangelhos, que é o Jesus homem, o ser humano, a gente acaba criando na mente essa ideia da hierarquia, né? Porque depois Jesus ressuscitou, ele absorve novamente toda a natureza divina, ele é exatamente igual ao Pai em todas as funções, etc, etc, naturezas, etc. E não há mais essa subordinação nesse nível que havia aqui, né? Só que a gente não vê Jesus depois disso,
né? Ele ascende aos céus e a gente está esperando ele voltar. A gente não fala mais com ele depois disso. Então, essa situação a gente precisa entender ela intelectualmente, né? É um conceito. Agora, emocionalmente, a gente vai ter muita dificuldade por causa disso. E aí a dificuldade que vai acontecer que o Espírito Santo acaba ficando em terceiro lugar é porque o Espírito Santo a gente quase nunca vê na Bíblia, né? A gente ouve falar que ele faz alguma coisa, mas não teve assim um dia que o Espírito Santo desceu e disse para fulano de tal e começou a falar. O Pai faz isso, né? O Jesus faz isso, o Espírito Santo não fez. Então a nossa relação afetiva, vamos dizer assim, com o Espírito Santo acaba ficando mais distanciada, porque a gente não tem histórias do Espírito Santo. Do Espírito Santo a gente tem conceitos, a gente tem informações. E mesmo aquelas coisas que o Espírito Santo faz em nós, a gente, quando está acontecendo, a gente não tem. Se falasse que foi Jesus ou o Pai que fez, para nós é a mesma coisa. Não tem assim, não, isso aqui é lógico que foi o Espírito Santo, porque eu sei quando é o Pai, quando é o Filho, quando é o Espírito Santo que faz. Eu não sei. Né? Quando Deus faz, eu sinto. Eu sei que a Bíblia diz que aquilo é o Espírito Santo, mas de novo, só a nível intelectual. Ele não consegue ser a nível afetivo. Então, talvez a oração, se a gente na oração começar a intencionalmente separar algumas coisas nesse sentido, pode nos ajudar a transformar essa coisa que é intelectualizada já para o que eu sinto. Eu começo a falar com o Espírito Santo e começo a caminhar durante o dia com o Espírito Santo em coisas específicas. Depois começo a falar com Jesus, eu começo a caminhar durante o dia com Jesus em coisas específicas. E aí isso pode começar a construir em mim uma ideia mais igualitária deles, né? Agora, que é um negócio engraçado, né? Como acontece com a gente entre nós, né? Se eu encontro um grupo de pessoas, é natural que eu simpatizo mais com uma do que com outra pessoa. Porque tem pessoas que têm traços de personalidade mais parecidos, ou gostos, ou afinidades mais parecidas com as minhas. Então não é incomum que às vezes a gente se identifique mais com uma das pessoas da Trindade. Porque a gente observa nessa pessoa coisas mais próximas de nós, né? Então, habitualmente o Espírito Santo sempre fica em terceiro lugar também nisso, né? Jesus e Deus é que disputa ali, porque a gente olha por um lado Jesus com a sua humanidade, às vezes a gente se identifica muito com Jesus nesse sentido, e às vezes a gente olha para o Pai com as suas ações e não sei o que, a gente às vezes é mais ativão assim, e se identifica com o Pai mais nesse sentido. Mas isso é natural, isso vai acontecer de você gostar mais de um do que de outro, né? Dentro da sua relação afetiva. Mas eles são exatamente iguais em poder, em atributos, em todas essas coisas. Tranquilo isso? Aí a gente tem aqui, ó, alguns textos para ler, quando fala sobre os atributos de personalidade. Vou pedir para vocês me ajudarem aí para a gente ler alguns textos rápidos aí. Alguém abre para mim, por favor, Romanos 8, 27. Bruno. Alguém lê para mim, por favor, Efésios 4, 30. Paulinho. Alguém lê para mim, por favor, 1 Coríntios 12, 11. Uma mão levantada. Monique. Então, primeiro Bruno. Não precisa do microfone para leitura. Você que está nos assistindo pelo vídeo, pegue a sua Bíblia e abra com a gente nesses textos também e leia junto com a gente nesse momento. Muito chique, né? Então, olha só, aqui a gente vai falar sobre os atributos de personalidade, né? Que é intelecto, sensibilidade e volição ou vontade.
Tá? Esses são os atributos que definem se existe uma personalidade ali ou se é uma força. O pessoal imagina assim, Deus é uma força que permeia o universo, não sei o quê. A energia elétrica, ela não tem intelecto, sensibilidade nem volição. A energia do cosmo não tem intelecto, sensibilidade e volição. Ela só está existindo aí para manter as coisas funcionando. Então, o que define uma personalidade são essas três coisas. Esse primeiro texto que o Bruno leu aqui mostra para nós, e tem os outros textos na apostila aí também. Você que está nos assistindo, se você quiser a apostila, mande um e-mail para nós, enviaremos a apostila para o seu e-mail. Você tem os outros textos aí para você ler depois, que mostra isso aqui que o Bruno leu aqui. O Espírito Santo tem uma mente. O Espírito Santo, ele tem um intelecto, ele raciocina. Ele olha para as coisas e ele pensa sobre essas coisas. Ele elabora sobre essas coisas, ele conceitua essas coisas. Ou seja, ele não é uma força de Deus que invade a gente, não, é uma pessoa. Ele pensa. Olha o outro texto, vai falar sobre sensibilidade. Paulinho. Olha só, Paulo está fazendo referência ao texto que a gente leu agora há pouco de Isaías 63 e reforçando isso, de que o Espírito Santo se entristece, ou seja, ele sente. Tristeza é um sentimento, tristeza é uma coisa, por exemplo, que você não controla quando você fica triste. Você fica triste, alguma coisa acontece fora de você, pessoas fazem coisas que te incomodam e você reage àquela coisa que te incomoda sensivelmente. Então, de novo, energia não sente nada, poder não se sensibiliza, Tristeza é atributo de personalidade. O Espírito Santo se entristece, ele sente. Você faz um negócio, ele vê com o intelecto dele aquilo ali, ele elabora aquilo ali que você fez, ele tem um padrão de certo e errado, de como devia ser e como não devia ser, e quando é o que não devia ser, ele sente em relação àquilo ali. Obviamente, porque isso aqui está atrelado a outra característica, que o Espírito Santo tem expectativas. A gente só se entristece quando a gente tem expectativas. Se eu descubro hoje à noite que morreu uma pessoa agora lá no Laos, eu sinto nada, não tenho expectativa nenhuma em relação à pessoa lá do Laos que morreu. Eu nem conhecia a pessoa lá do Laos que morreu, ela não afeta em absolutamente nada o curso da minha vida, então morreu, está lá no hospital agora e acabou de morreu. E a gente sabe que morreu alguém lá no Laos agora. Sensibilidade denota expectativa, Se um de vocês sair daqui hoje e morrer, aí eu fico triste, porque eu tenho expectativa de ver você de novo aqui amanhã, tenho expectativa de conviver com você mais um tempo, Então, sensibilidade denota expectativa. O texto, Monique, 1 Coríntios 12, 11. Como lhe apraz, ou seja, ele tem vontade, ele olha para uma coisa e alguém pergunta para ele assim, mas por que você fez isso? Ele fala, porque eu quis, eu fiquei com vontade de fazer isso aqui. Isso é atributo de personalidade. Então, o computador, por exemplo, que você pode dar um comando para ele agir de determinadas formas em determinadas situações, ele faz as coisas obedecendo a um comando. Ele tem que ter uma programação anterior que lhe permita agir dentro daquele coisa que ele está fazendo, e aí ele vai agindo dentro daquela forma ali. O Espírito Santo, não. Ele faz coisas que ele quis fazer, mas qual foi, não sei o quê, eu fiquei com vontade. E eu fiz. Isso é outro atributo de personalidade. A gente é assim, Você de vez em quando faz um negócio e pergunta, por que você fez isso? Aí a gente às vezes fica tentando elaborar por que a gente fez. Não, eu fiz porque aconteceu aquilo ali, porque foi aquele outro, e porque não sei o quê. Mas tem um monte de coisa que a gente faz porque quer fazer. Se for vontade de fazer, você foi lá e fez. E fez. Então, isso é característica que você tem personalidade. O Espírito Santo faz isso também. Deu para entender isso? Então, essa
categorização de que o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa, ele tem personalidade. Tranquilo? Ações do Espírito Santo. Vão me ajudar aí também nas leituras dos textos. Então, alguém lê para mim João 14, 26. Então, William. Alguém lê para mim João 15, 26. Tiago. Alguém lê para mim Atos 13, versículo 2. Kélita. Alguém lê para mim Romanos 8, 14. Jéssica. Alguém lê para mim João 16, de 8 a 11. Leni. Então, vamos lá. Primeiro texto. Pode ser essa aí. Então agora a gente vai pensar sobre ações do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz? Tá? Então, dentro da organização e da maneira de Deus se relacionar conosco, o Pai faz algumas coisas, o Filho faz algumas coisas, o Espírito Santo faz algumas coisas. Tá? Isso é chamado na teologia de economia de Deus. Tá? Ou seja, a forma como Deus se organiza, porque Deus é organizado. Então, ele tem formas de fazer determinadas coisas no projeto dele, no plano dele. Eles reuniram lá e decidiram que um ia fazer um negócio, o outro. O Espírito Santo é responsável, a primeira coisa que a gente leu ali, por ensinar para nós coisas relacionadas a Deus. Tem um texto lá em 1 Coríntios, a gente até é o texto base que está sendo dos cultivos desse mês, né, que está falando sobre a mente de Cristo, que fala que as coisas espirituais, a gente só entende elas espiritualmente. Nós não damos conta de entender as coisas espirituais com a mente puramente intelectual. O que Paulo fala? Que as coisas espirituais, para quem não tem o discernimento espiritual, é loucura. E isso a gente vê o tempo inteiro, quando as pessoas na televisão, por exemplo, debocham de coisas da nossa fé. Quando pessoas lá do seu ambiente de trabalho perguntam para você: mas como é que você faz isso, cara? Não é possível. Ah, mas você acredita nisso? Porque para as pessoas normais que enxergam as coisas só do ponto de vista material, essas coisas, a maioria delas, são loucura. Né? Qual é, então, a primeira função do Espírito Santo? Não está em ordem de importância nem de nada, é só a ordem que eu quis, que ficasse desse jeito aqui. Né? A primeira função do Espírito Santo que a gente vê aqui é essa. Ele é o responsável por ensinar para você as coisas espirituais. Então, todas as vezes, que uma coisa espiritual faz sentido para você, é porque o Espírito Santo mexeu dentro de você, no seu espírito e na sua mente, para que aquilo pudesse ser compreendido por você. E aí isso é um negócio legal, gente, porque muitas vezes acontece e a gente não associa de que isso que aconteceu é porque o próprio Deus, Espírito Santo, ensinou um negócio para mim. Eu às vezes acho que até fui eu que entendi. Eu acho até que, como que eu sou inteligente, eu descobri isso aqui e fez sentido para mim. Só é possível porque o Espírito Santo me ensina aquelas coisas. Então a Bíblia ela vai falar sobre isso, Jesus explicou isso aqui para os discípulos, depois você pode ler esse capítulo todo, porque o capítulo todo fala sobre o Espírito Santo, mas Jesus ele explica para os discípulos assim: gente, vocês podem ficar tranquilos, porque os discípulos estavam pensando assim: Jesus, quando você for embora, a gente não vai saber mais o que fazer, porque o Senhor vai embora, como é que eu vou saber como é que eu tenho que agir em tal situação, na outra situação, como é que eu vou interpretar certo esses trechos da Bíblia, porque o Senhor me explica a Bíblia, eu vivi na sinagoga desde que eu nasci a vida inteira, eu não entendia nada, porque o Senhor vem aqui e me explica e são coisas completamente diferentes. Então, como vai ser quando o Senhor for embora? Aí Jesus está falando isso aqui: não preocupa, o Espírito Santo vai ensinar para vocês. Vocês vão pegar as coisas espirituais
Vocês vão ter acesso às coisas espirituais. O Espírito Santo vai explicar para vocês essas coisas. E aí a mente de vocês pode ser aberta para isso. Outro texto, João 15, 26. Quem foi com esse? Isso aqui é uma outra coisa interessante. Às vezes você pode ter, ao longo da sua vida, em algum momento, isso pode estar acontecendo agora com você, inclusive, ouvido alguma coisa a respeito de Jesus, do que Jesus disse, do que Jesus fez ou faz por você e demanda de você algum tipo de reação, e você veio na sua cabeça aquele pensamento assim, mas será que é isso mesmo? Mas será que é desse jeito mesmo? Mas será que esse negócio é verdade? Então, o que faz, ou quem faz a gente entender e pensar assim, não, é verdade. E que gera em nós essa convicção, que é essa explicação do testificar, que bate lá dentro de você e fala assim, isso é verdade. E eu vou viver minha vida com isso, é o Espírito Santo. E essa é, na economia de Deus na salvação, uma das principais ações do Espírito Santo para nós. Nenhum ser humano pode se converter sozinho. Nenhum. Porque por causa do pecado, nós ficamos tão corrompidos internamente que nós nos tornamos incapazes de bem pleno sozinho, pela nossa própria cabeça. A gente até sabe o que é certo em muitas ocasiões, mas nós somos incapazes de aceitar o bem pleno e viver o bem pleno por nós mesmos. Então, o que o Espírito Santo precisou fazer? Para que a gente pudesse aceitar Jesus, ele entra no momento que você, por exemplo, está sendo comunicado do Evangelho, ele entra em ação e ele desbloqueia em você aquilo que o pecado bloqueou, para que você então possa aceitar a mensagem do Evangelho e responder positivamente ou negativamente. Você pode entender a mensagem do Evangelho e não querer também, né? Falar, não, entendi, é isso aí mesmo, mas não é para mim. Então o Espírito Santo não vai tirar a sua capacidade de escolha, seu livre-arbítrio, ele não vai arrancar de você isso. Mas sem ele, você não tem livre-arbítrio. Você sempre vai dizer não para Jesus. Sem o Espírito Santo, porque o pecado bloqueou você completamente para Jesus. Deu para entender isso, gente? O outro texto. Olha só, o Espírito Santo fala, né? O Espírito Santo, ele interage, o Espírito Santo conduz a igreja especificamente para o rumo que ele deseja que a igreja vá. Então, e aí é legal, porque aqui está falando do chamado de Paulo para se tornar quem ele se tornou, o maior missionário plantador de igreja de todos os tempos. O chamado de Paulo foi especificamente direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou para a igreja, eu quero que Paulo vá. E aí é uma coisa interessante, quando a gente estuda essas coisas de plantação e revitalização de igreja, esse texto ele é um texto que a gente analisa ele com muito cuidado e ele é interessante, porque habitualmente a ação de uma igreja de enviar um missionário para fora, uma pessoa para plantar uma igreja ou alguma coisa assim, nunca é de mandar o figurão da igreja, o medalhão da igreja. Normalmente a igreja envia o jovem que tem ali 18, 19 anos, que ainda é inexperiente, não sei o que, e manda essa pessoa. Né? E aí por quê? Porque se der certo, maravilha, deu certo, se der errado, era o jovem. Né? E a nossa igreja vai ficar sem a pessoa que é a pessoa que a gente mais considera aqui dentro da igreja, com talentos e habilidades e não sei o que, não. A igreja mãe tem que ficar com o pastor pai e a gente envia os missionários filhos. Né? Quando a gente vê o envio de Paulo, foi diferente.
o melhor cara que existia nessa igreja era Barnabé, e o segundo melhor era Paulo, que tinha o potencial de vir a ser o primeiro, que foi o que aconteceu depois disso aqui. E aí o que o Espírito Santo fez? Essa igreja aqui era a igreja que bombava no mundo antigo, assim, era a igreja top dos tops, né? Ela já estava passando a igreja de Jerusalém e avançando, e depois ela, 200 anos para frente, ainda vai desempenhar um papel muito importante no mundo antigo, porque ela era uma das igrejas mais fortes que existiam na época. Por quê? Pelo trabalho que Barnabé tinha desenvolvido. E aí quando Barnabé viu que o negócio estava crescendo pra caramba, ele falou assim, eu sei um cara bom para me ajudar aqui. Foi lá, buscou Paulo na cidade que Paulo morava e trouxe Paulo para ajudar ele, para ser o cara bom para ajudar ele ali. A igreja bombou mais ainda. Aí o que o Espírito Santo faz? Eu quero que os dois agora vão plantar a igreja no mundo. Né? Então, mostra para nós que a maneira que Deus às vezes enxerga missões, plantação de igreja, etc., é diferente da maneira como habitualmente a gente tende a enxergar, né? E aí é interessante que precisou do Espírito Santo interferir diretamente. Outro texto, próximo. Quem está com Romanos 8,14? Uhum. O Espírito Santo nos guia, ele é aquele que conduz a gente, é aquele que faz com que a gente, às vezes, tenha a percepção de qual é o passo certo a dar, qual é o rumo certo a tomar. A gente falou, por exemplo, na semana passada aqui sobre a questão de propósito, né, no Conexão, retrasado, não lembro. E aí a gente estava falando sobre essa, como é que eu descubro o meu propósito, como é que eu entendo a minha razão de existir. O Espírito Santo faz isso. Ele tem essa função de ir conduzindo a gente para a gente ir entendendo e percebendo qual o próximo passo que eu tenho que dar. O que eu tenho que fazer em relação a isso aqui. Então, essa é uma das funções do Espírito Santo, que às vezes a gente tem pouco acesso ao longo da nossa vida. A gente vai ver por quê daqui a pouquinho. E João 16, 8-11. Se não 100% das vezes, né, 99% das vezes, quando alguém chega para você e fala que você fez um negócio errado, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Raiva? Como é que é? Negação? Culpa, acho que é o segundo, talvez. A primeira de todas as reações, quase todas as vezes, é raiva e negação. E a gente quer dar uma desculpa. Não, mas é porque... Aí você somente brota uma ideia de como que você pode explicar aquilo que você fez. Porque, né, o Luiz concordou ali, né, Luiz? É verdade, faz sentido, né? Porque a nossa reação humana, desde o primeiro erro cometido, se alguém me acusar de que eu fiz um negócio errado, eu preciso me defender da acusação. Nem foi tão ruim assim, nem é desse tanto que você está falando, né? Primeira reação. Quem convence a gente do pecado em relação a Deus é o Espírito Santo. Esse é um dos papéis dele quando é relacionado com a ação na conversão. Porque o outro ser humano consegue te convencer, depois que fica explicando muito, você dá desculpa e ele te rebate, você rebate ele te rebate, chega uma hora que seus argumentos acabam e às vezes você fala, não, você tem razão, não sei o quê, e aí você acaba aceitando lá. Em relação a Deus, nós não temos esse bate-bola de Deus ficar discutindo com a gente. Então, quem nos convence de que nós erramos contra Deus
porque o errar contra Deus vai muito além de erros que a gente comete no dia a dia, é o Espírito Santo. Então, todas as vezes em que a conversão, ela existe em decorrência do arrependimento, de que a gente toma consciência de que a gente está em rebeldia contra Deus, ao invés da gente criar uma desculpa. Ah, Deus, mas é porque foi o Senhor que me criou assim, mas é porque eu já nasci assim, é porque o Adão pecou, é porque eu não tive culpa, é porque eu penso no Senhor todos os dias, é porque coisas que a gente tenta falar, o Espírito Santo nos convence. Do pecado, você está errado. Da justiça, existe o certo. E do juízo, você vai para o inferno se você continuar assim. Né? Então, as etapas do convencimento, do entendimento de nosso relacionamento com Deus, é o Espírito Santo que trabalha eles com a gente. Tranquilo isso aqui? Alguma pergunta sobre ações do Espírito Santo nesse contexto? Ações contra o Espírito Santo. O que nós podemos fazer contra ele? Né? Que é o que habitualmente leva Deus a ficar extremamente desagradado. E a gente precisa prestar atenção porque essas ações, elas habitualmente estão ligadas com a nossa salvação. Elas não são ações simples. Tá? O Espírito Santo, ele é muito sério nessa questão do nosso relacionamento com Deus. Então, olha só, alguém lê para mim Atos 5, versículo 3. Amanda. Alguém lê para mim, por favor, Efésios 4, 30. Luiz. Alguém lê para mim Atos 7, 51. William. Alguém lê para mim, por favor, Mateus 12, 31 a 32. Jéssica. E alguém lê para mim 1 Tessalonicenses 5, 19. O Luiz Felipe. Primeiro, então, Atos 5, 3. Essa história, o contexto dela é Ananias e Safira, o pessoal da igreja que estava crescendo ali, eles sentiram e passaram a entender que eles deveriam fazer algumas contribuições maiores para a igreja, para que a igreja pudesse alavancar a pregação inicial, quando a igreja estava bem no comecinho, e aí começou aquele negócio, o pessoal foi dando dinheiro, foi dando dinheiro, foi dando dinheiro, um dos caras da igreja, que era o Barnabé, né, que a gente falou sobre ele agora há pouco ali atrás, estava assim no auge da vontade dele de buscar a Deus, e aí ele resolveu dar tudo o que ele tinha, e ele era rico, ele era um cara muito rico, e ele vendeu a propriedade dele e deu integralmente o dinheiro para a igreja. E aí entrou uma segunda situação que às vezes acontece. Eu falo um negócio que não está gravando, não vou falar não. Que às vezes acontece quando os seres humanos ficam assim, vendo que o outro está fazendo um negócio, a gente quer fazer melhor do que o outro faz. Né? Tanto por mal quanto por bem. Isso acontece. Se de repente a onda é ajudar e colaborar, eu quero ser o que mais ajuda e mais colabora. Se a onda é enriquecer e juntar muito dinheiro, eu quero ser o que mais junta dinheiro e o que mais fica rico. A gente é competitivo em quase todos os cantos da vida da gente. Na igreja, a igreja começou a ficar competitiva na contribuição, porque era aquele negócio, o primeiro deu só o dízimo. Né? Aí o outro chegou lá e falou assim, não, além do meu dízimo, vou dar uma ofertinha a mais aqui. Né? Aí o outro falou assim, não, além dessa ofertinha a mais aqui, eu tinha ali uma carrocinha, eu vou vender minha carroça e vou ajudar aqui. No começo, tudo de coração, tudo jóia. Até que o Barnabé chegou e apelou, né? Falou, não, vou dar tudo. E deu tudo. Né? E aí ninguém conseguia dar mais do que ele, a não ser se vendesse tudo que tinha também e desse, para empatar com o Barnabé. Ganhar já não dava mais. Aí a coisa foi para o mal, e aí entra Ananias e Safira em cena, que na ânsia de serem aqueles que tinham que competir, inclusive para ver quem dava mais, eles resolvem vender um terreno que eles tinham lá também, uma fazenda, sei lá, só que a ganância também estava junto ali. Né? Então, assim, eles queriam parecer que tinham dado tudo sem ter dado tudo. Aí eles vão lá e dão metade
do terreno deles e guardam metade. Só que eles chegam para a igreja e falam assim, gente, eu estou dando tudo, entrega tudo lá. E aí vem uma coisa interessante, Pedro chega para eles, fala para eles assim, ó, vocês não precisavam ter dado nada, né? Ninguém mandou vocês venderem o terreno e dar o dinheiro para a igreja. Quem fez aí, ó, Barnabé que fez, não sei o quê, eles fizeram o que eles quiseram fazer, porque eles entenderam que Deus estava conduzindo eles para fazer. Ninguém mandou vocês darem nada. Agora, você chegar aqui e dar metade falando que está dando tudo para se aparecer, cara, você está prejudicando a igreja. Porque como é que essa coisa agora vai começar a reverberar aqui dentro? Como é que as outras pessoas vão se sentir em relação a essa situação? E como é que está você diante de Deus? Aí Pedro fala um negócio interessante para eles, que é, vocês mentiram pro Espírito Santo. Então essa é uma das ações que a gente pode fazer contra o Espírito Santo, que é a tentativa de enganar o movimento do Espírito Santo na terra. Coisas que o Espírito Santo está conduzindo, coisas que ele está promovendo, coisas que ele está executando, e aí você quer entrar no meio do negócio, mas você não quer fazer o negócio direito, você quer parecer que é e não é, você quer tomar parte naquilo sem tomar, e aí você entra no negócio falsamente. E aí você se interpõe num movimento do Espírito Santo, que era o que estava acontecendo especificamente em Atos. Quem começou, a gente viu ali em cima, a testificar no coração das pessoas, a mover as pessoas, a guiar as pessoas para contribuir com a igreja, foi o Espírito Santo. Aquela era uma ação dele, porque aquilo ali é que fez que a igreja espalhasse e chegasse no Brasil, inclusive, hoje, tantos anos depois, a gente está aqui até hoje por conta de decisões que eles tomaram lá atrás. O Espírito Santo estava fazendo aquilo. Eles aparecem e eles mentem. Então, isso é uma coisa que a gente precisa cuidar e prestar atenção. Quando o Espírito Santo está movendo uma ação, ou a gente não participa, ou a gente participa. A gente não pode se interpor naquela situação. Porque quando o Espírito Santo está movendo uma situação, tem muita coisa em jogo. Não é só um clube social, como Ananias e Safira acharam que era, uma diversão, ou um hobby, ou uma coisa de que, eu estou aqui sem fazer nada, vou lá fazer aquilo ali, né? Ou uma oportunidade de se aparecer, nossa, quero mostrar minhas habilidades, minhas vocações, as coisas que eu sou bom, que eu sei fazer, não sei o quê. Então, mentir contra o Espírito Santo é uma atitude. E quando a gente lê o resto da história, a gente descobre que Deus mata a gente no Novo Testamento também, né? Deus matou o Ananias e a Safira porque eles fizeram aquilo, igual matava a turma do Antigo Testamento que pecava contra o Espírito Santo, né? Aí isso aconteceu também. Deu para entender esse? Efésios 4:30. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. E aí isso acontece porque o Espírito Santo mora dentro da gente. E Paulo vai falar sobre isso em Coríntios também. Aonde você vai, o Espírito Santo vai em você. É diferente daquele atributo de Deus da onisciência, de que Deus sabe todas as coisas que estão acontecendo, mas ele não está envolvido com todas as coisas que estão acontecendo, né? Você vê pessoas fazendo coisas, você sabe que as pessoas estão fazendo coisas, mas você não está envolvido com aquilo ali. Tá? Quando o Espírito Santo está habitando em você e você se envolve com coisas, o Espírito Santo ele está presente lá não como alguém que observa as coisas, ele está presente como alguém que está sendo envolvido naquelas coisas também. E aí é por conta disso que a Bíblia fala que existem situações, pecados que a gente comete, decisões que a gente toma, que entristecem o Espírito Santo porque você envolveu ele naquela situação. Então não é aquele conhecimento do cara do Laos que morreu. É você que está fazendo aquilo ali. É um país no Sudeste Asiático. No Sudeste Asiático, pro sul da China, perto do Vietnã,
É que na América Latina às vezes fica com dó porque tá mais perto, né? Eu vi o cara ser atropelado lá na Venezuela pelo tanque, deu uma dó, né? Porque tá mais... No Laos, eu não sinto nada pelo cara que morre no Laos. Eu não tenho nenhum tipo de afetividade com o cara do Laos. A gente nem sabe onde é que fica o Laos, né, Kelly? Então, quem é que vai ficar triste porque alguém morreu lá no Laos? Então, essa é a situação que a gente pode causar no Espírito Santo quando a gente peca. E habitualmente são relacionados com pecados que a Bíblia vai chamar de iniquidade. Não são aqueles pecados que você estava ali assim, vivendo, estou vivendo, o cara veio aqui, te irritou e você e deu um grito com o cara, e depois pensou, puxa, eu não devia ter feito isso. Não, que isso é o pecado, ele acontece. Né? A iniquidade é aquela coisa planejada. Né? Você planeja, você arquiteta, você organiza, você pensa os passos que você vai dar, como é que você vai escapar daquela situação. O Espírito Santo está junto com você. Né? Aí você vai lá com a pessoa, você vai sair, você vai fazer não sei o que, você vai aceitar aquele dinheiro e você vai fazer aquele negócio. E o Espírito Santo está ali com você. E você está organizando o mal. E quem está junto com você? O Espírito Santo. Ele é santo. E você está envolvendo ele no mal. Né? Então isso entristece o Espírito Santo. E Paulo fala diversas vezes nessa carta aqui, por exemplo, ele vai falar, não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados. Ele está dentro de você. Não é que, Deus ficou sabendo. Não, ele está participando da sua vida. E você entristece ele. Então esse é outra ação que a gente pode fazer contra ele. Tranquilo? Atos 7:51. O Espírito Santo, outra ação contra o Espírito Santo é resistir. Né? Então o Espírito Santo veio, a gente viu ali em cima, uma das coisas que ele faz é nos convencer, ele testifica de Jesus, ele mostra pra gente que a gente está errado, ele guia, ele mostra o caminho, aponta o rumo que a gente tem que seguir. E você sabe que foi o Espírito Santo que fez isso tudo para você e você faz diferente. Você resiste. Né? Você fala, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu sei, mas eu vou fazer. Eu entendi, mas eu vou fazer diferente. Eu sei que eu estou errado, mas eu vou nesse rumo aqui que me dá mais prazer, ele me resolve mais agora, é o que eu estou com mais vontade de fazer. Resistir ao Espírito Santo. Ele não é irresistível. Né? Ele é gracioso, mas é uma graça que a gente resiste muitas vezes. Né? E aí no texto, refresca a memória, qual apóstolo que está falando isso? É Pedro? Quem leu o texto ali? É Pedro que falou isso aí? É que eu esqueci o apóstolo que estava falando isso. Estevão, é verdade. É quando o Estevão está para ser apedrejado, e ele é apedrejado logo em seguida isso aqui. Né? Ele está falando com os líderes religiosos que sabiam que eles estavam fazendo bobagem. Eles criam em Deus, eles conheciam a Bíblia, o Espírito Santo já tinha falado com eles. Gente, esse é o Messias. Gente, olha o que vocês estão fazendo. Alguns tinham acreditado escondido, a Bíblia fala que alguns converteram, mas ficaram caladinhos para não perder o status, o emprego e não sei o quê. Outros continuaram lutando contra porque era o papel institucional deles. E aí Estevão vai falar sobre isso. Vocês estão fazendo igual os judeus do Antigo Testamento. Vocês sabem que vocês estão errados. Mas o interesse pessoal de vocês está sendo maior e vocês estão resistindo àquilo que o Espírito Santo já está comunicando para vocês. E aí, às vezes, a gente resiste ao Espírito Santo também. Pior pecado que a gente pode cometer, Mateus 12, quem está com ele aí? 31, 32. Esse é o pecado imperdoável. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar é quando você fala mal, fala contra ou atribui
menosprezos ou humilhações ou impropérios para Deus. Isso é blasfemar. A gente, blasfêmia é um pecado gravíssimo, né? Deus ele deixa isso bem claro desde o Antigo Testamento, ele fala bastante sobre isso, terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, Deus é santo, a gente precisa tratar Deus com muito respeito, com muita seriedade, mas tem perdão, exceto quando o objeto da blasfêmia é o Espírito Santo, né? Então, de novo, o Espírito Santo, ele tem um papel diferente do Pai e do Filho em diversas coisas na Terra, inclusive nas relações conosco. Isso faz com que a maneira como Deus encara a blasfêmia contra o Espírito Santo seja diferente, Deus Pai encara a blasfêmia contra o Espírito Santo seja diferente de como ele encara a blasfêmia contra si mesmo, ou contra Jesus, ou como Jesus encara quando alguém blasfema contra ele. Então, quando Jesus estava aqui na Terra, por exemplo, blasfemavam contra ele direto, né? Hoje em dia, a gente vê as pessoas blasfemando contra Jesus o tempo inteiro, fazendo gozação, fazendo piadinha, pendurando Jesus gay na cruz, aquele negócio todo, a gente vê. As pessoas o tempo todo estão fazendo coisas assim, coisas relacionadas com isso. Quando isso acontece contra o Espírito Santo, tira a pessoa do rol do perdão. Tira a pessoa do rol da possibilidade de reconciliação com Deus, a partir daquela circunstância. Então a pessoa ela vê alguma coisa, ela percebe uma ação do Espírito Santo, ela percebe alguma ação que o Espírito Santo está conduzindo, mas ela resolve se opor àquilo e começa a atribuir àquilo coisas depreciativas ou humilhantes ou impropérios ou coisas relacionadas com isso. E aí o exemplo clássico que a gente tem é o que estava acontecendo aqui quando Jesus falou isso. Jesus estava pregando e volta e meia Jesus pregava coisas que ele estava simplesmente pregando. E aí o pessoal dava contra Jesus, falava, esse cara é um impostor, esse cara é falso, esse cara é um mentiroso, esse cara não sei o quê. E Jesus não dava bola. Muitas dessas pessoas que fizeram isso depois se arrependeram, pediram perdão, foram perdoados, foram salvos. Paulo é um grande exemplo de alguém que blasfemou contra Jesus pra caramba, matou cristão e perseguiu igreja e não sei o quê, e depois pediu perdão, foi perdoado e foi o grande Paulo. Nesse dia aqui, Jesus tinha feito uma cura pelo poder do Espírito Santo que estava nele, e aí ele curou um sujeito. Eles viram que o sujeito foi curado, não havia dúvidas sobre a cura do sujeito, não havia dúvidas sobre o milagre que tinha se operacionalizado ali na frente. O que havia dúvida era quem deu o poder para Jesus fazer aquilo ali. E quem tinha dado poder para Jesus fazer aquilo ali era o Espírito Santo. Os fariseus, aqueles que estavam ali naquele dia, sabiam que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder de Deus. E chega, vai e volta. Essa é a lei do retorno. A lei do retorno. Interessante é pensar que Jesus, neste momento, é 100% homem. Uhum. Por isso que o poder veio do Espírito Santo, que ele estava como na sua 100% humanidade, né? Porque senão ele teria poder próprio. Si. Isso, mas como se ele se esvaziou do seu poder, é que daí é o Espírito Santo que está... Que estava operacionalizando isso na vida dele. Okay. Aí o fariseu sabia disso, só que os interesses dele estão em conflito, porque Jesus está pregando coisas que tira eles da jogada. E aí eles começam a falar para as pessoas ali embaixo, esse aí está fazendo isso aí pelo poder do capeta. Porque o demônio está dando poder para ele poder curar essas pessoas. Porque é o Beelzebul, o principal de todos os demônios, que está fazendo isso aí. E é nesse contexto que Jesus fala. Gente, vocês estão blasfemando contra mim aí o tempo todo. E está tudo tranquilo. Se vocês mudarem, vou perdoar vocês. Agora, blasfemar contra o Espírito Santo. Não tem perdão nem nesse mundo, nem no porvir, nem no futuro. Vocês não têm perdão nem agora nem depois. Vocês não têm
chance de resolver isso nunca mais na vida de vocês. Né? Então, o que faz da blasfêmia contra o Espírito Santo o pecado que a gente jamais deve cometer. Pastor, vamos lá. Uma das ideias um pouco mais simples de entender, que eu tinha visto a blasfêmia, era simplesmente não acreditar na obra de Jesus como Salvador, a obra da redenção da cruz. Visto que, por exemplo, as ações do Espírito Santo que a gente vê ali em cima, ó, ele testemunha, ensina, fala, guia. Geralmente isso acontece para os convertidos já. Né? Ele ensina, ele testifica, fala, guia. Só que a ação de conversão é para quem não é cristão ainda, certo? É uma ação dele. Então, negar essa ação seria um pecado imperdoável. Porque, obviamente, não aceitei Jesus, eu estou condenado. Então seria então a incredulidade, a blasfêmia, a negação dessa ação de conversão. Essa é a explicação que a maioria dos reformados dá para esse pecado, que é uma forma de você tentar tirar aquela possibilidade, porque isso não encaixa na teologia reformada, de que uma pessoa pode estar vivendo 30 anos ainda aqui na Terra e ele podia falar assim, Deus, então me perdoa os meus pecados, ele não vai ser perdoado. Então eles criaram essa outra forma de explicar, de que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria você resistir à mensagem do Evangelho, e aí se você resistir à mensagem do Evangelho e morrer assim, você vai para o inferno, já que você pode resistir à mensagem do Evangelho alguns tempos da sua vida e depois parar de resistir, e aí você não vai para o inferno. Né? Então, em última instância, essa circunstância, essa situação, ela só aconteceria no final da vida da pessoa se ela morresse nesse estado. Só que essa ação de, no final da vida, da pessoa morrer nesse estado, não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa pode morrer nesse estado sem nem saber que existia o Espírito Santo. Sem nunca ter falado contra o Espírito Santo. E quando Jesus fala sobre esse assunto especificamente, que é nesse texto aqui, ele não está se referindo ao fato de que os fariseus não estavam querendo se converter. Ele fala isso imediatamente após eles falarem que Jesus está fazendo aquilo pelo poder de Beelzebu. Ou seja, tem uma relação direta no texto de uma prática cometida, e isso é uma prática de blasfêmia, porque blasfêmia é uma palavra que é definida, né? Você falar mal da divindade, é você menosprezar, falar contra a divindade. Então, eu não blasfemo com Deus se eu sou incrédulo. Eu só sou incrédulo. Eu estou pecando, posso perder minha salvação por causa disso, mas eu não estou querendo nem ligar para Deus, nem falar com Deus. Ou seja, não é uma atitude de blasfêmia, é uma atitude de incredulidade. Existe um termo para definir esse pecado, de você resistir à mensagem do Evangelho e morrer em resistência à mensagem do Evangelho. Blasfêmia, e aí no texto, quando Jesus fala, lá no Mateus 12, você vai ver que Jesus usa duas expressões para se referir a essa prática deles, que ele fala assim, no versículo 31, ele fala, todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aí pode ser que alguém ia levantar a mão e falar assim, Jesus, então blasfêmia é resistir à conversão para sempre? Aí Jesus fala assim, não, vou explicar para vocês então o que é. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Então, a ação da blasfêmia, no texto que Jesus está falando, não é uma disposição interna do coração, que a incredulidade é. É uma atitude, é uma atividade de proferir uma palavra contra, de levar pessoas a acreditar contra aquilo ali, de fazer... É uma ação, um movimento falado, dito, verbalizado. Então, quando Jesus trata desse assunto, nem é no contexto da conversa a questão de conversão ou resistir à mensagem, alguma coisa assim. E Jesus detalha embaixo o que ele está se referindo com blasfêmia em cima. Falar contra. Então, isso é uma atividade. E
no contexto aqui de gente que cria, mas não queria perder a sua condição. Daí eles tentam jogar as pessoas contra. Chegando no parlatório. A gente viu anteriormente que a pessoa do Espírito Santo, ela tem sentimentos, que ela se entristece, que ela tem poder de tomar escolhas, fazer decisões. O fato de o pecado da blasfêmia ser um pecado tem a ver com a personalidade do Espírito Santo? Pessoalmente, eu acredito que sim. Eu acredito, porque quando a gente olha desde o Antigo Testamento, aqueles textos lá de Isaías, a gente vê aqui mais para frente, a gente percebe que dentro da, vamos dizer assim, da economia de Deus ali, dentro da maneira como Deus ele o Espírito Santo, ele parece o mais sensível dos três. Ele parece aquele que é mais passional, aquele que sente mais, aquele que sofre mais em relação às coisas que acontecem. Então, eu pessoalmente, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que é uma proteção maior que o Pai dá ao Espírito Santo, dentro dessa circunstância, pela maneira como eles são. Porque isso cria uma distinção entre eles na questão da personalidade, né? E até do relacionamento nosso com Deus. Existe uma distinção em como eu posso me relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo eu tenho que tomar muitos cuidados maiores do que eu teria que tomar com Deus ou com Jesus. Deus Pai ou com Jesus. Não, a minha questão seria a respeito da... Eu fui ensinado desde criança a respeito de não imitar a língua ali dos anjos ali, quando a pessoa está supostamente falando em língua, que isso seria uma blasfêmia e tal. E sempre ficava com muito medo, nem falava nada, né? Vai que é. Aí depois de um tempo a gente foi aprendendo e tudo, mas esse momento, esse imitar a língua ali, ficar brincando, charamai, não sei o quê, isso pode se tornar uma blasfêmia, então? Pode. Se o Espírito Santo está fazendo uma coisa de verdade ali. Aquela ação, a gente vai ver daqui a pouco quando falar dos dons, o que é o falar em línguas, que não é essa coisa que a gente vê habitualmente por aí, né? Mas uma ação do Espírito Santo, genuína do Espírito Santo, que está acontecendo. Vamos supor que, por exemplo, pegar um exemplo bem prático assim para a gente entender. Nossa igreja não é uma igreja pentecostal, né? Então nós não definimos que batismo com o Espírito Santo é evidência falar em línguas, né? Consequentemente, as pessoas aqui não são forçadas a falar em línguas, ou nem simulada nem de verdade, e a gente acredita que o dom existe e instrui como Paulo ensinou lá em 1 Coríntios 12 e 14, que se a gente está numa reunião particular onde só tem cristãos, e aí uma pessoa começa a falar em línguas, tem que ter um intérprete para aquela pessoa. Se não tiver um intérprete, a pessoa tem que parar de falar e ficar orando em silêncio ali, só ela em Deus. Ou seja, é Espírito Santo, é dom de línguas, mas ele não está edificando a igreja, está fazendo as outras pessoas perderem tempo na reunião, porque os outros não têm que fazer as suas coisas ali. E aí aquela pessoa então pode orar com Deus sozinha. E se a pessoa fizer isso em público, num culto público, onde não cristãos podem frequentar, podem estar juntos, a pessoa não deve fazer nem se tiver intérprete, porque isso pode afastar as pessoas, ao invés de agregar as pessoas. Aí a nossa igreja, por causa disso, né, é uma igreja que a gente não tem isso acontecendo. A gente nunca teve isso acontecendo num culto, a gente nunca teve, sei lá, um grupo cultivo, uma pessoa que levantou e começou a fazer isso, e não sei o que, isso nunca aconteceu no contexto da nossa igreja. Então vamos supor que, de repente, a gente está aqui agora, tá? E uma pessoa daqui de dentro, genuinamente movida pelo Espírito Santo, né, começa a falar em línguas.
E a pessoa fala em línguas. E é de verdade aquilo ali que está acontecendo. E aí eu olho para aquilo ali e eu percebo. Puxa, é de verdade esse negócio está acontecendo. Só que isso aí, daqui a pouco, as pessoas da igreja vão começar a pensar assim, olha, Deus deu o dom de línguas para aquela pessoa ali, né? E o pastor Mateus não fala, ele é frio, e não sei o quê, e aquela pessoa parece que está tendo mais unção do Espírito Santo, e não sei o quê, e aí daqui a pouco eu começo a pensar assim, vai que as pessoas da igreja agora começam a querer acompanhar aquela pessoa, e daqui a pouco vão começar a pedir aquela pessoa para ser o líder delas, aí eu vou perder o meu espaço aqui na igreja, e como é que eu vou ficar nisso tudo? Já sei. Vou desmerecer essa pessoa. Isso que está acontecendo. Aí eu debocho, aí eu faço gozação com aquilo, e aí eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Porque é uma ação do Espírito Santo que eu sinto que está me ameaçando, eu quero que aquilo não aconteça, aí eu começo a ridicularizar aquilo que está acontecendo, aí isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o contexto da situação pode criar um fato em que imitar a gente falando em língua se transforme, em deboche, se transforme em um blasfêmio. A minha pergunta era bem dentro disso que o Bruno fez, a pergunta dele, que era em questão de julgar, entre aspas, né? Rir, brincar com algum dom que a pessoa tenha. E principalmente esse de línguas, que é o mais esquisito, assim. Uhum. Não sei se nem se eu posso falar esquisito. Pode. Agora fiquei com medo, né? Agora fiquei com medo, No dicionário né? da língua portuguesa, estranho e esquisito são sinônimos. Então daí eu fiquei, quando tu estava falando, eu fiquei, será, né? Daí o Bruno fez a pergunta. Julgar, a gente pode. E Paulo mesmo fala sobre isso. Ele fala que quando está acontecendo isso na igreja, nós temos que julgar. Então você avaliar se aquilo está certo ou está errado, você duvidar, você falar, eu acho que esse negócio aí não é. Isso não é blasfêmia. Né? A blasfêmia é, eu estou vendo que é, mas esse negócio pode, sei lá, abalar minha autoridade aqui, ou minhas convicções, ou sei lá, minha imagem, então eu vou dar contra isso. Eu vou ridicularizar isso, eu vou debochar disso, eu vou escarnecer disso, aí eu estou blasfemando. É diferente de eu olhar e falar assim, eu não acredito que isso aí é não. Isso eu posso fazer. E a Bíblia fala que a gente tem que julgar todas as coisas que acontecem dentro da igreja. Né? Paulo fala, julgai as profecias. Né? Ouvir todas as coisas e retende o que é bom. Então você analisar uma situação e questionar, não acreditar, tranquilo. O problema é você sabe que é, e aquilo mexe de alguma maneira com você ou com alguma coisa que você está fazendo ou construindo, aí você vai lá e dá contra. Aí é blasfêmia. Tranquilo? Deu para entender? Ficamos assim. Ficamos assim. E o último texto, 1 Tessalonicenses 5,19. Aí, ó, esse um pedacinho do texto que eu citei agora, né? Analisando as profecias, não desprezeis as profecias, julgai tudo e retende o que é bom. Né? Mas antes disso, no iniciozinho, Paulo fala sobre extinguir o Espírito. Isso é outra atitude, outra coisa que nós podemos fazer contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das analogias que a Bíblia traz para o Espírito Santo em relação à vida da gente, é que ele é como se fosse a luz dentro de nós. Só que no contexto de luz deles, a luz era uma chama. Então, um dos símbolos que a menorá, aquele candelabro de 7 braços que ficava dentro do templo dos judeus, uma das coisas que aquelas chamas acesas, as velas acesas da menorá, que era um azeite, um óleo que eles colocavam lá e punham fogo ali, simbolizava, eram os 7 espíritos de Deus, que Isaías fala, que a gente
Depois vai analisando e percebe que são manifestações do Espírito Santo, coisas que o Espírito Santo faz a partir daquela situação. Por isso o candelabro tinha que ser feito de uma peça só e dali derivava 6 braços daquela haste central ali. Então, simbolicamente, o Espírito Santo dentro da gente é como se fosse essa chama acesa, onde o óleo é colocado dentro de nós, Deus acende a chama dele dentro de nós e isso queima dentro da gente. Isso é a luz que está dentro de nós, isso é aquilo que nos dá combustível, nos aquece, nos mostra o caminho. Então, várias ações do Espírito Santo são simbolicamente associadas com essa figura de que dentro de mim Deus colocou um candelabrinho, uma menorazinha que está aceso ali dentro, e ele aceso é a ação do Espírito Santo na minha vida. No Antigo Testamento, os sacerdotes eles tinham como função colocar óleo naquele negócio ali todos os dias, para que o fogo nunca apagasse. Então não era assim, acende na hora do culto e apaga, vamos todo mundo embora, fecha o templo, no dia seguinte abre o templo, acende de novo e deixa aceso enquanto o templo está... Não, 24 horas por dia, 7 dias por semana, os 354 dias do ano deles, que era lunar, então era menos que o nosso, aquilo ali tinha que ficar aceso constantemente, nunca podia apagar. Paulo pega essa referência e ele traz ela aqui para falar como tem que ser a ação do Espírito Santo em nós, quando ele fala assim, não apague o Espírito Santo, não extingua o Espírito Santo. E aí é interessante a analogia que Paulo faz, porque a gente tem a ideia, quando a gente lê isso puro, que apagar o Espírito Santo é você ir lá e fazer alguma coisa que apaga. Então ele estava ali queimando e você foi lá e apagou o Espírito Santo dentro de você. E aí é o que remete para a gente aquela ideia. Não, fui salvo, estou salvo para sempre, então agora eu vou viver na minha vida aqui, não cometo pecados graves, o Espírito Santo está dentro de mim, eu vou tocando a minha vida até o dia que eu morrer, e o Espírito Santo estava ali, porque eu não fiz nada para apagar o Espírito Santo. Só que na analogia que Paulo faz, é o contrário. Se eu não estiver alimentando aquilo todos os dias, apaga. O papel do sacerdote não era não deixar que ninguém fosse lá soprar a vela do candelabro. O papel do sacerdote era, você tem que pôr óleo todos os dias, porque senão apaga. Se você não cuidar, apaga. Então, a analogia que Paulo traz para isso, para falar da ação do Espírito Santo em nós, mostra que nós não é não pecar para o Espírito Santo não se apagar dentro de nós. Não, são ações afirmativas, positivas, que a gente faz para que o Espírito Santo não se apague dentro da gente. Para que a ação dele não morra dentro da gente. Para que a luz, a chama, não queime todo o óleo que tinha quando a gente converteu, ou quando a gente fez um compromisso maior com Deus num culto específico, ou da última vez que a gente orou na semana passada, e aí você jogou um óleo ali para dentro, mas aí depois você só foi viver sua vida, fazer suas coisas, tomar suas decisões, não sei o que, e acabou o óleo. E você pensa, nossa, mas de onde é que... Como que apagou? Apagou porque você não está diariamente alimentando com óleo aquele candelabro. E aí isso vai mostrar para a gente que uma ação que a gente pode ter contra o Espírito Santo é a omissão. É quando a gente não ora, quando a gente não se envolve com ele, quando a gente não busca as coisas dele, que são as formas de você colocar óleo para dentro da lâmpada. Se você vive a sua vida, ele apaga. Ah, mas não fiz, matei, não roubei, não fiz mal para ninguém. Mas não pôs óleo para dentro também. Apagou. Não precisa ir lá soprar. É só não fazer nada. Deu para entender isso, gente? Alguma questão em relação a essas ações contra o Espírito Santo? Vamos fazer o lanchinho então, no nosso intervalo. Comer um bolo, tomar um refrizinho.
e a gente volta para finalizar.